Primeira coisa, vamos lá. Qual a função do STJ? Olha a pergunta. Qual a função do STJ? O STJ, assim como o Supremo Tribunal Federal, o STF, esses dois tribunais, eles não podem ser vistos como tribunais, como órgãos revisores. Não podem ser vistos como cortes para revisão de julgados, mas sim como cortes de precedentes. A função do STJ e a função do STF é criar precedentes que transcendam os interesses das partes daquele processo e possam ser aplicados a um número indeterminado de situações jurídicas, de processos judiciais. Enquanto nós olharmos para o STJ como uma corte de revisão de decisões, o STJ continuará sendo um tribunal que vai julgar casos concretos apenas. E esse não pode ser o objetivo. Não por outra razão, nós tivemos uma recente alteração na Constituição. A Emenda Constitucional número 125 de 2022 criou mais um filtro para a admissibilidade do recurso especial. A relevância da questão federal discutida. Cada vez mais olhando para o STJ como uma corte de formação de precedentes. Em outras palavras, amigas e amigos, pensando em segurança jurídica, o ideal seria o seguinte: sentença, acórdão do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Acabou o processo. A não ser que haja violação a uma lei federal, cuja questão discutida tem relevância suficiente para transcender os interesses das partes e ser aplicado o precedente para outros casos, ou a não ser que haja violação à Constituição e essa violação, essa questão discutida, tem uma repercussão geral também, para transcender os interesses das partes. Então, essa seria basicamente a lógica quanto à função do STJ. E aí, quando nós pensamos no STJ, nós pensamos sempre no recurso especial. É claro que o STJ não existe apenas para julgar recursos especiais. Beleza. Mas nosso interesse hoje é no recurso especial. E o que vocês têm que entender sobre o recurso especial? Primeira coisa, recurso especial é um recurso de fundamentação vinculada. O que significa recurso de fundamentação vinculada? O que significa isso? Significa que as causas de pedir estão previamente estabelecidas na Constituição Federal. Isso é um recurso de fundamentação vinculada. Diferentemente do recurso de apelação, no qual o apelante pode discutir qualquer coisa relativo ao capítulo impugnado, nós já vimos isso ontem no efeito devolutivo, lá no STJ não. Lá no STJ, o recorrente só pode discutir, só pode levar ao conhecimento do STJ uma, pelo menos, das hipóteses previstas no artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal. E quais são essas hipóteses? Vamos lá. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 3, julgar em recurso especial as causas decididas. Anotem isso, as causas decididas em única ou última instância. Anotem isso também. Pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida. Então, olha o primeiro filtro aqui que muitas vezes o advogado não percebe. Eu só posso levar ao STJ uma causa que já foi decidida em única ou última instância. E essa ideia de última instância, ela é muito importante. Porque eu só posso levar ao STJ, por meio do recurso especial, uma discussão que decorre de um acórdão do qual
não cabe mais recurso, ou uma decisão da qual não cabe mais recurso no tribunal originário, na corte de origem. Para que eu possa levar um recurso ao STJ, eu preciso esgotar as instâncias recursais ordinárias. Por isso que o recurso especial e o recurso extraordinário são chamados também de recursos excepcionais. E eu só levo, por exemplo, ao STJ, por meio do recurso especial, uma discussão após o esgotamento das instâncias recursais originárias. Isso vai ser muito importante para a gente resolver alguns casos aqui. Muito bem. Então, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos TJs e TRFs, quando a decisão recorrida, letra A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Olha só, prof. Dulce Pontes, trabalho na admissibilidade dos recursos excepcionais, e essas palavrinhas aí são tudo. Então a professora Dulce Pontes aqui, querida, não me deixa mentir. Então, a linha A, contrariar tratado ou lei federal. Geralmente essa é a hipótese. Contrariar lei federal. Ou seja, vamos imaginar, o Tribunal de Justiça deu interpretação equivocada ao artigo 320 do Código Civil. Veja, o julgado contrariou uma lei federal. O Código Civil é uma lei federal. Beleza? 2. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Acontece também muito, mas geralmente quando o recurso chega lá, pelo menos a maior parte das vezes, é lá a violação à lei federal. E o 3 também é importante, a linha C. Der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Olha que questão interessante. Aqui é o que nós chamamos de dissídio jurisprudencial. TJDFT julgou uma demanda. Proferiu um acórdão lá, julgou uma apelação. Só que o julgamento do TJDFT é diferente do julgamento dado ou dos julgamentos proferidos pelo TJ São Paulo. Ou seja, uma mesma questão é julgada de uma forma no TJDFT e de outra forma pelo TJ São Paulo. E nós sabemos que a jurisdição é una. Então nós temos um dissídio aqui. Então nós podemos levar essa questão ao STJ e com base na linha C. Eu levo para o STJ e falo, STJ, a interpretação correta é a do TJ São Paulo. TJDFT interpretou de forma equivocada. Há um dissídio. Então você, STJ, tem que resolver essa questão. Para quê? Para que o direito seja mais previsível. Porque não faz sentido uma mesma situação ser julgada de forma diferente pelo Poder Judiciário. Então, a linha C. O que eu estou falando até agora, pasmem excelências, não usem isso, tá? Nem nos recursos. O que eu estou falando agora, tudo que eu disse até agora, é o básico do básico do básico, tá? Então, ninguém discute o que eu estou falando agora. É o básico do básico do básico. Mas claro que eu procuro facilitar aqui a compreensão. Agora a gente começa a aprofundar um pouquinho, ok? Pode ser fundamentado em mais de uma linha, você pode apresentar vários fundamentos. Vamos lá. Antoniel, olha o que diz a linha C. Quando interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Aí vem o primeiro filtro aqui, o mais conhecido. Percebam que há aqui no inciso 3, prestem atenção, as causas de pedir específicas para a interposição do recurso especial. Em alguma delas, vocês encontraram falando sobre fatos? Quando o tribunal interpretar equivocadamente os fatos ou provas? Não. Nós só levamos ao STJ, regra geral, questões de direito. É por isso que existe a famosa súmula 7, que diz que a pretensão de simples reexame de prova, portanto, questões relacionadas aos fatos, não enseja recurso especial. Não adianta discutir provas.
STJ, o juiz apreciou mal as provas e o Tribunal de Justiça também apreciou mal, não verificou o que eu disse, não entendeu o que as testemunhas disseram. Não pode. A STJ nem recebe o seu recurso. Ele não vai ser admitido. Tá? Por quê? Súmula 7. Então, pretensão para simples reexame de prova. Eu posso apresentar essa pretensão no recurso especial? Não posso. Beleza. Só que olha só que legal. Olha só que legal isso aqui. Isso não significa dizer que o tribunal não possa violar uma lei ou uma regra prevista em lei federal que diga respeito ao direito probatório. Como assim? É possível que o próprio acórdão tenha dado interpretação equivocada a uma regra que diz respeito ao direito probatório. Exemplo, um caso de inversão do ônus da prova e o tribunal não reconheceu isso. Eu posso discutir? Posso. STJ, o tribunal interpretou de forma equivocada a regra prevista na lei federal que diz respeito à inversão do ônus da prova. Aqui é a violação a regras relativas à produção da prova. Aí eu posso. Eu não estou discutindo no STJ se houve ou não a prova, se eu conseguir provar ou não algo. O STJ não reexamina a prova. O ministro não vai ler depoimento de testemunha. O ministro não vai olhar para a prova pericial. Betânia, eu acho que deve estar travando para você, querida, porque aqui pro pessoal tá normal, tá? Se estiver travando aí, pessoal, pode ser a internet de quem aí disse que tá travando, porque até então para mim tá normal. Beleza. Pessoal, essa questão da prova, ficou claro isso aqui? Isso ficou claro para vocês? Para poder avançar, porque isso também é básico. Ficou clara essa questão da prova? Beleza, beleza. Então pode violar regras de direito probatório. Ok. Vamos lá. Eu quero trabalhar com vocês agora. Então a gente já entendeu a dinâmica do recurso especial aqui rapidamente, evidentemente, porque tem muita coisa para eu falar para vocês. Eu quero falar sobre alguns requisitos de admissibilidade, aqueles principais. Aqueles requisitos de admissibilidade que mais pegam advogados. Não cabe reavaliar aqui ou valorar a prova. Vamos lá. Os requisitos de admissibilidade que mais pegam advogados. Primeiro deles, esgotamento prévio das instâncias ordinárias. Tá? Então nós vimos lá que o inciso 3 do artigo 105 diz que compete ao STJ em recurso especial julgar o que? As causas decididas em única ou última instância. Olha só, prestem atenção. Caso prático número 1. Tá? Caso prático número 1. Mustafa, inconformado com a sentença, interpôs recurso de apelação. Mustafa, inconformado com a sentença, interpôs recurso de apelação. Ele apelou. O relator, lá do Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, com base no artigo 932, inciso 4 do CPC, que é o artigo que fala que o relator pode já julgar o mérito do recurso monocraticamente. Então esse relator nega provimento ao recurso. Perceberam? Houve uma sentença, não foi favorável a Mustafa. Mustafa interpõe então o recurso de apelação. O relator lá do Tribunal de Justiça recebe o recurso, mas ele, com base no artigo 932, inciso 4 do CPC, diz o seguinte: eu posso julgar o mérito monocraticamente, nego provimento ao recurso. O que Mustafa deve fazer? Muitos advogados interpõem recurso especial. Não,
Nós não esgotamos as instâncias ordinárias. Como é uma decisão monocrática, o que Mustafa deve fazer? Deve interpor agravo interno, para levar essa questão ao colegiado do tribunal. Então é o agravo interno. Beleza. Agravo interno. Mesmo tendo havido julgamento do mérito do recurso. Ok? Agravo interno. Isso também é básico. Agora, vamos aqui para alguns erros cometidos nos tribunais. Então, todo mundo sabe agora agravo interno. O órgão colegiado julga o agravo interno e diz o seguinte: nego provimento ao recurso de apelação. Qual recurso cabível agora? Agora nós temos o julgamento da apelação de forma colegiada. Agora cabe recurso especial. Beleza. O que você não pode fazer é sair da decisão monocrática e ir diretamente para o STJ. Beleza? Beleza. Caso prático 2. Caso prático 2. Agora prestem atenção, para vocês entenderem aqui o raciocínio do caso, tá? Mustafa, inconformado com a sentença. Pessoal que está falando em embargo de declaração, sempre vai caber embargo de declaração quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Sempre vai caber, tá? Mas vamos imaginar que não tenha havido omissão, tá? Não tenha havido omissão. Para não ficar falando sempre embargo de declaração. Embargos sempre irão ser... Sempre eles poderão ser opostos, tá bom? Os embargos de declaração. Mas vamos esquecer os embargos agora. Beleza. Prestem atenção agora no segundo caso prático, tá? Tô vendo vocês discutirem aí, prestem atenção no caso, para vocês não... Depois, professor, não entendi. Prestem atenção. Beleza. Mustafa, inconformado com a sentença, interpôs recurso de apelação. Interpôs recurso de apelação. Beleza. O relator, em decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso 4 do CPC, negou o provimento ao recurso. Até aqui, a mesma coisa do caso prático anterior. Negou o provimento ao recurso. Agora querem falar de embargo de declaração? Vamos lá. Mustafa, então, opõe embargos de declaração contra essa decisão monocrática do relator. Pergunto a vocês, Mustafa pode opor embargos de declaração? Já vou responder logo. Claro que ele pode. Claro que ele pode. Se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pode opor embargo de declaração. Então, Mustafa opõe embargos de declaração contra essa decisão monocrática. Não tem problema. Beleza. Só que o que o relator faz? O relator pega esses embargos de declaração e remete para o colegiado, para a Câmara do tribunal, uma das câmaras do tribunal, a respectiva câmara a qual ele pertence, para julgamento colegiado, para que esses embargos de declaração sejam julgados de forma colegiada. Essa Câmara Civil julga os embargos e profere um acórdão, negando provimento aos embargos, ou seja, mantendo a decisão monocrática do relator. O que Mustafa deve fazer nesse caso? Amigas e amigos, mesmo sendo uma decisão colegiada, o caso é de agravo interno. Como assim, professor? Mas o colegiado não julgou? Julgou. Mas vejam o que eu estou falando aqui. Olha que interessante. Se o relator proferir uma decisão monocrática e essa decisão contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração devem ser julgados monocraticamente também. Monocraticamente também. O relator errou. Ele não pode levar isso para o colegiado. Pessoal, prestem atenção.
Dica sobre embargos de declaração. A decisão dos embargos de declaração tem a mesma natureza da decisão embargada. Ou seja, se eu oponho embargos de declaração contra a decisão interlocutória, o julgamento dos embargos de declaração terá a natureza de decisão interlocutória. Se eu oponho embargos de declaração contra a sentença, o julgamento dos embargos de declaração se dará por sentença também. E no tribunal, se eu oponho embargos de declaração contra a decisão monocrática, os embargos devem ser julgados por decisão monocrática. Se eu oponho embargos de declaração contra a decisão colegiada, contra acórdão, os embargos de declaração devem ser julgados pelo órgão colegiado. Então, se o desembargador relator proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso de apelação e o apelante opõe embargos de declaração, esse relator não pode remeter para o colegiado, ele que deve julgar os embargos. Só que no nosso exemplo, o que esse abençoado relator fez? Mandou para o colegiado. E os desembargadores abençoados daquele colegiado fizeram o quê? Inventaram de julgar colegiadamente. O que eles deveriam fazer? Colega, relator, o senhor tem que julgar esses embargos, não o colegiado. Mas os abençoados não fizeram isso. Julgaram os embargos de forma colegiada. O que o pobre do Mustafa apelante deve fazer? Olha só, Helder, será que isso acontece na prática? Tem a colega aqui, Prof. Dulce, você que analisa admissibilidade recursal todos os dias, fala aí, conta aí, olha, ela já falou, acontece muito. Isso é o que acontece todo dia, viu? Então, olha, o que o pobre do Mustafa deve fazer? Embora os embargos tenham sido julgados de forma colegiada, é como se eles tivessem sido julgados de forma monocrática. Por quê? Porque eles só julgaram os embargos, eles não apreciaram a apelação. E para eu levar a questão para o STJ, é preciso que o colegiado aprecie a apelação. Há uma diferença aqui entre apreciar embargos e apreciar a apelação. Então, mesmo que tenha havido julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática, Mustafa deve interpor agravo interno de novo. Para quê? Para levar a discussão da apelação, que foi o primeiro julgamento, que foi o monocrático, para levar o julgamento da apelação ao órgão colegiado. Aí o órgão colegiado vai julgar o agravo interno, que diz respeito àquela apelação, e aí sim será cabível o recurso especial. Beleza? Vamos lá. Olha só. Caso 3. Prestem atenção. Mustafa, inconformado com a sentença, interpõe recurso de apelação. Inconformado com a sentença, ele vai e interpõe recurso de apelação. O órgão colegiado não é o relator agora, tá? O relator recebeu e levou para julgamento colegiado. O órgão colegiado profere acórdão negando os embargos, negando provimento ao recurso de apelação. Então, Mustafa interpõe recurso de apelação, o relator leva para o colegiado julga o recurso de apelação, negando provimento ao recurso de apelação. Mustafa visualiza uma omissão naquele acórdão. Ele opõe embargos de declaração. Amigas e amigos, embargos de declaração contra acórdão. Quem deve julgar? É o órgão colegiado. Porém, o relator, o abençoado, o mesmo abençoado relator, que gosta de julgar tudo sozinho, ao invés de levar para o colegiado os embargos de declaração, ele mesmo julga, monocraticamente. Percebam, o colegiado julgou a apelação.
o apelante opôs embargos de declaração. O abençoado do relator, ao invés de levar para o colegiado, ele resolve julgar os embargos de declaração. E agora? Cabe resp? Não. Agravo interno de novo. Também, né? Agravo interno também. Para quê? Para que os embargos sejam julgados, embargos de declaração, sejam julgados pelo órgão colegiado. Então, olha como... E aí, e olha que interessante. Olha que interessante. Vamos imaginar que o apelante, o Mustafa, após aqueles embargos de declaração do relator, resolve interpor recurso especial. O STJ vai dizer, eu não recebo o seu recurso especial, não admito, porque não esgotou as instâncias ordinárias. Como eu não esgotei? Porque a sua decisão não foi julgada, a decisão da apelação não foi julgada, dos embargos, os embargos não foram julgados colegiadamente. Mustafa, mas que culpa eu tenho que o relator julgou monocraticamente? O STJ diz, eu também não tenho culpa. Então aqui é a máxima, né? Aquela máxima, né? O juiz pode errar, o relator pode errar, o advogado não. É até injusto para o advogado, eu sei. Mas o STJ não está admitindo esses recursos especiais quando há um erro lá na origem. O que o STJ diz pro advogado? Você deveria interpor agravo interno. É isso que ele vai dizer. Ok? Beleza. Segundo requisito de admissibilidade aqui que eu quero tratar com vocês. Rapidinho esse aqui, tá? O pré-questionamento. Na aula de ontem, nós falamos sobre o recurso de apelação e eu mostrei, quem não assistiu a aula de ontem, ela ainda está disponível, tá? Quem está nos meus grupos de WhatsApp tem lá o link, assistam a aula de ontem, muito importante. Lá eu mostrei o modelo de apelação e disse onde vocês devem colocar ali o pré-questionamento. Já deve vir com pré-questionamento. Esse pré-questionamento, ele pode ser de 3 ordens, basicamente aqui. E aqui há várias discussões, eu não tenho condições de aprofundar. Porque eu estou falando aqui para vocês, pessoal, daria isso aqui uma semana de live, só sobre esse tema, tá? Só sobre esse tema. Então eu vou ter que falar aqui os principais, vou pincelando aqui aquilo que é importante na prática para vocês. E também não consigo ir respondendo as perguntas, senão não seria uma live eu explicando para vocês e sim só respondendo as perguntas. Eu não consigo. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. O pré-questionamento. O que é o pré-questionamento? É o órgão prolator do acórdão recorrido. Esse órgão deve ter enfrentado expressamente a questão que vai ser levada ao STJ. Você só pode levar ao STJ uma discussão que tenha sido suscitada e apreciada pelo órgão ACOR. Então, quando eu vou interpor um recurso de apelação, por exemplo, eu coloco lá, eu apresento as minhas razões recursais e lá no final eu coloco um tópico chamado pré-questionamento. E coloco o seguinte: o apelante aponta para fins de pré-questionamento ou suscita para fins de pré-questionamento os artigos A, B, C, D do Código Civil, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, do Código de Processo Civil, como dispositivos que foram violados pelo juiz ao proferir a sentença, por exemplo. Então eles já ficam lá. E aí no mesmo tópico, se tiver havido violação à Constituição, aponta para fins de pré-questionamento a violação aos artigos A, B e C da Constituição Federal. Para fins de pré-questionamento, em eventual recurso extraordinário, a violação aos artigos A, B, C e D da Constituição. Então você já coloca lá. E por que você vai colocar lá? Para forçar o tribunal a, na hora de julgar a apelação, enfrentar esses dispositivos. Se o tribunal expressamente enfrentar, disser o seguinte: olha, não houve violação ao artigo A, por isso, não houve violação ao artigo B do Código Civil, por isso, não houve violação ao artigo C do Código Civil, por isso. Houve, nesse caso, um pré-questionamento expresso. Expresso, porque o tribunal expressamente enfrentou os dispositivos pré-questionados. Beleza. Esse é o melhor dos mundos. É isso
que nós esperamos sempre, que os tribunais enfrentem expressamente esses dispositivos pré-questionados. Pré-questionamento pode ser implícito. Como assim pré-questionamento implícito? É possível que o tribunal enfrente a questão suscitada, mas apenas não faça menção expressa aos artigos. Eu citei os artigos 319, 352 e 428 do Código Civil. O tribunal enfrentou todas essas questões. Ele apenas não mencionou expressamente os dispositivos. Nesse caso, nós temos um pré-questionamento implícito. A despeito de várias discussões do passado, hoje, o STJ até vem admitindo o pré-questionamento implícito, tá? Mas daqui a pouco eu vou dar uma dica para vocês. Então nós vimos o expresso e o implícito. E existe ainda o pré-questionamento tácito, ou ficto. O pré-questionamento ficto. Como assim pré-questionamento ficto? Vamos imaginar que você tenha pré-questionado, feito o seu pré-questionamento. Vamos imaginar que o tribunal não tenha enfrentado. E aí a pergunta do colega. Não tenha enfrentado. O apelante opõe então embargo de declaração. Pessoal, há uma diferença muito grande entre você ter pré-questionado, o tribunal não ter apreciado e você ter oposto embargo de declaração. Há uma diferença muito grande disso para o fato de você não ter pré-questionado, o tribunal ter julgado o recurso, e aí você lembrou que você quer recorrer para o STJ, mas você não pré-questionou, e você aí opõe embargo de declaração para forçar um pré-questionamento. Há uma diferença enorme nisso. Então muitos recursos muitas vezes não são admitidos por isso. Por forçar embargos de declaração para fins de pré-questionamento. Cabem embargos de declaração para fins de pré-questionamento? Sim, mas é preciso que você tenha pré-questionado. E tenha havido omissão do tribunal. Então nessa terceira hipótese, imagine o seguinte, que tenha havido pré-questionamento no recurso de apelação, que você tenha e que o tribunal não tenha enfrentado a questão, e você então tenha apresentado embargos de declaração mostrando para o órgão colegiado a omissão. Que omissão? Tribunal, eu suscitei a violação a esses artigos e você, tribunal, não enfrentou a matéria. Houve uma omissão. Aí, beleza. O que muitas vezes acontece? Muitas vezes acontece o seguinte, de o tribunal proferir aquela decisão genérica. Não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material para ser sanada ou sanado. Nega o provimento da embargo de declaração. Veja, aí é uma sacanagem com o recorrente. Por quê? Porque ele apresentou o pré-questionamento, o tribunal não enfrentou, ele diligentemente opôs embargos de declaração para o tribunal suprir a omissão e o tribunal se mantém omisso. O que fazer? Opor novos embargos de declaração? Nesse caso, o STJ já tem admitido, já tem considerado como pré-questionada a questão, como pré-questionamento ficto. E o CPC diz que deve ser considerada a questão como pré-questionada. Daqui a pouco eu leio o dispositivo. Qual é a lógica disso? Você apresenta o pré-questionamento, o tribunal se omite, você opõe embargo de declaração, o tribunal se omite, aí você interpõe um recurso especial, bonitinho, e quando você colocar o tópico lá no seu recurso especial do pré-questionamento, você vai explicar isso para o STJ. Dizer que houve o pré-questionamento, que o tribunal se omitiu, que você opôs embargos de declaração, que o tribunal se omitiu novamente. E você vai requerer que o STJ reconheça a omissão do tribunal e, em razão dessa omissão, considere a questão como pré-questionada. Ok? O que diz o artigo 1025 do CPC, que trata dessa questão?
consideram-se incluídos no acórdão. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior, o STJ, considere existentes erro, omissão, contradição, obscuridade. Então percebam vocês que na hora de apresentar o tópico pré-questionamento lá no seu recurso especial, é importante que vocês demonstrem para o STJ que de fato houve omissão. Porque para o STJ reconhecer esse pré-questionamento ficto, ele tem que primeiro reconhecer o quê? Que houve uma omissão por parte do tribunal. Ok? Então ele considera a omissão, e aí ele diz, de fato, o tribunal foi omisso. De fato, o tribunal foi omisso. Então, considero pré-questionada a questão. Ok? Ok? E ainda tem mais uma questão. Mais um ponto aqui importante. Caso prático. Esse é tranquilo, tá? Esse é tranquilo. Mustafa, inconformado com a sentença, o pobre do Mustafa está cansado de não conseguir levar o recurso especial para o STJ analisar o mérito. Mustafa, inconformado com a sentença, interpõe recurso de apelação. Amigas e amigos, vejam quantos casos práticos aqui, né? A gente analisa. Mustafa, inconformado com a sentença, interpõe recurso de apelação. O colegiado, em decisão não unânime, nega provimento ao recurso. Veja, decisão não unânime, haverá a ampliação do colegiado. Aí é uma outra questão, isso é para uma outra live, mas vamos imaginar. Houve ampliação do colegiado e houve o julgamento definitivo não unânime, perfeito. Negou provimento ao recurso de apelação de Mustafa. Decisão não unânime do tribunal. Os votos vencedores desse acórdão não mencionaram os dispositivos pré-questionados. Ok? Por quem? Por Mustafa. Somente o voto vencido do desembargador João Silva. É um nome fictício aqui do desembargador. Somente o João Silva, desembargador, enfrentou expressamente a questão, o dispositivo. Ok? Nesse caso, Mustafa poderá interpor recurso especial? Eu posso considerar como pré-questionada a questão? E a resposta é sim. No CPC anterior não havia essa previsão e isso era uma crítica que a doutrina já fazia. E o STJ não admitia os recursos especiais. O voto desse relator João Silva, ele também é um voto que integra o acórdão, porque o acórdão é uma decisão que é fruto de várias decisões proferidas pelos membros daquela Câmara, daquela turma, daquele órgão jurisdicional. Então o voto vencido ele também faz parte do acórdão. Ele apenas não foi o voto vencedor. E se o desembargador que proferiu o voto vencido enfrentou a questão expressamente, o dispositivo, é óbvio que a questão deve ser considerada como pré-questionada. É óbvio que houve pré-questionamento aqui. Mas o STJ não admitia. Então veio o CPC, no parágrafo 3º do artigo 941, para nos dizer que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Agora a dica que eu vou dar para vocês. Se vocês pesquisarem no STJ agora, vocês vão perceber que há vários e vários julgados, infelizmente, proferidos à luz do CPC de 2015, não reconhecendo isso.
Muitos julgados reconhecendo o pré-questionamento implícito, pré-questionamento ficto e esse pré-questionamento também. Só que vocês vão encontrar também outros tantos julgados, simplesmente julgados que vão lá e colam entendimento firmado pelo STJ, entendimento antigo, dizendo, conforme jurisprudência do STJ, a questão não enfrentada pelo tribunal não pode ser considerada como pré-questionada, e eles colocam lá o trecho de um julgado antigo. Os abençoados fazem isso. Tem que puxar a orelha do assessor lá. Tá com preguiça de trabalhar. E tem que ir lá conversar com o ministro para explicar. Ministro, ó, situação assim, o novo CPC diz isso. Eu li aqui, de fato, houve um pré-questionamento. E a Carol Meirelles disse um absurdo. É muito absurdo. Mas vocês vão encontrar. A rodo julgados assim. E eles já começam assim, conforme jurisprudência consolidada no STJ. Que jurisprudência consolidada? Podia ser jurisprudência consolidada, mas o novo CPC, que é uma lei federal, está dizendo que a questão está pré-questionada. E você é o guardião da lei federal. Por favor, aplique a lei federal. Porque se você, que é o guardião da lei federal, não está seguindo a lei federal, eu não sou ninguém. Perceberam? Qual é a dica aqui? Qual é a dica aqui? A dica é: procurem sempre o pré-questionamento expresso. Então, o colegiado proferiu a decisão, os votos não enfrentaram a questão, opõem embargo de declaração. Busquem sempre o pré-questionamento expresso para evitar esse tipo de situação. Para evitar esse tipo de atuação, tá bom? Esse tipo de situação e evitar que o recurso não seja conhecido. E aqui nós temos outros também, ó, aquele requisito lá do dissídio, né, jurisprudencial, ali nós chamamos de regularidade formal, né? E o que é a regularidade formal? Só para eu concluir aqui, o tempo voou, né? 19h54. Se você vai alegar dissídio jurisprudencial, ou seja, o acórdão do TJFT confronta com o acórdão do TJ Paraíba, TJ Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas, São Paulo, etc., ao confronto, o que vocês devem fazer? Prestem muita atenção. Não adianta ficar só copiando ementa. Copiar ementa não vai demonstrar dissídio jurisprudencial. Como você comprova o dissídio jurisprudencial? Claro, tem lá, leiam o artigo 1029, parágrafo 1º do CPC, que ele fala que quando você alegar, quando o seu RESP fundar em dissídio jurisprudencial, você deverá provar essa divergência com certidão, cópia ou citação de repositório de jurisprudência, tem lá os requisitos, beleza. Quando você fizer isso, você vai juntar esses julgados, e o mais importante é demonstrar lá no STJ as circunstâncias fáticas e jurídicas de cada um desses julgados. Então vocês vão dizer o seguinte: STJ, o acórdão recorrido julgou essa situação. O cenário fático e jurídico é esse. Conforme, por exemplo, o voto condutor do acórdão, que foi acompanhado pelos demais embargadores, as premissas fáticas são essas, os fundamentos invocados são esses. Eu junto aqui um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou caso idêntico. Conforme aqui o voto que foi seguido pelos demais desembargadores, as premissas fáticas são essas, ou seja, as mesmas dessas. As questões jurídicas discutidas são essas, são idênticas a essas. Vocês devem fazer o chamado cotejo analítico. Mostrar que as balizas fáticas jurídicas do julgado que vocês estão, do qual vocês estão recorrendo, são as mesmas balizas fáticas jurídicas do outro julgado que confronta com esse recorrido. Não basta só jogar ementa. Não basta.
tem que fazer o cotejo. Senão, o STJ não vai conhecer o seu recurso. Um abraço.